o Brasil produz 241.614 toneladas de lixo por dia, onde 76% são depositados a céu aberto em lixões, 13% são depositados em aterros controlados, 10% em usinas de reciclagem e 0,1% são incinerados. 50% mais ou menos do que tem numa casa de lixo é lixo orgânico. E desse lixo que vai pro cesto, né, misturado com latas, com tintas, né, que tem nas embalagens, ele se mistura e ele forma um líquido que ele é muito poluente, que vai para os nossos aterros e causa grande contaminação do solo e das águas. Esse líquido ele é chamado de chorume. Do total do lixo urbano, 60% são formados por resíduos orgânicos que podem se transformar em excelentes fontes de nutrientes para as plantas. A compostagem com as minhocas a gente pode pôr diariamente no balde, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A compostagem com as leiras, o ideal é em casas ou talvez em escolas que produzem uma quantidade maior, porque guardar esse material, por exemplo, na geladeira, pode ser um transtorno, né, dentro da casa, ou se for de fora, pode trazer bichos, insetos. Então a gente vai ver duas formas para casas que têm menos lixo, né, que produzem menos materiais orgânicos, e para aquelas casas que têm mais materiais orgânicos, que seria a compostagem com leiras. A com menos seria a com as minhocas. A compostagem é um processo de transformação de matéria orgânica, ou seja, composto orgânico, e é considerada uma espécie de reciclagem do lixo orgânico, pois o adubo gerado pode ser usado na agricultura ou em jardins e plantas. A agrônoma Fabiana Rezende nos esclarece algumas dúvidas sobre esse assunto e nos ensina também como podemos fazer nosso próprio composto em casa. O ideal é a gente não usar materiais que têm sal na sua composição, por exemplo, resto de comida e carne, porque pode trazer insetos ou até ratos, né, para o local, e o sal que ele também no final do processo ele pode dar um produto que não traga tantos benefícios para as plantas. Então o interessante é usar as cascas de verduras e frutas, né, cruas. E alguns materiais, quando são muito fibrosos, eles demoram no processo, mas também podem ser compostados. Um material, por exemplo, o coco, ele vai ser mais limitante. Isso talvez seria um processo mais industrializado. Mas a maioria dos materiais, né, das cascas de frutas e verduras, a gente pode usar sim. Para que esse processo seja feito, você vai precisar de um balde, tela, cano de PVC com furos, cola quente, areia, humus, resíduos e cascas de alimentos. A gente vai colocar o cano no balde, então ali a gente tem o balde pronto, mas a gente deve serrar ele abaixo da tampa do balde, né? E o cano furado. Aqui em cima a gente vai fazer duas aberturas, né, conforme a gente vai ver no outro, e colocar a tela nessa abertura para não entrar mosca, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar humus, pronto, areia, a gente pode misturar, né? E também as minhocas. Então a gente vai pegar umas minhocas já no material pronto. Então depois da gente colocar a areia, o humus pronto, né? A gente vai colocar as minhocas, certo? Que elas vão ser fundamentais nesse processo. Então é ela que vai consumir o resíduo e vai transformar isso em material compostado e umificado. Depois de colocar as minhocas, Fabiana colocou o material a ser compostado. O importante é molhar o material se estiver seco, para facilitar o processo. E para evitar insetos e mau cheiro, faça a próxima camada de terra. A pesquisadora Fabiana
ressalta a importância do cano de PVC para o futuro resultado do composto. Se começar a aparecer água lá, é porque está com excesso. Então a gente tem que colocar material mais seco, pode ser até esterco. Vou colocar mais umas minhocas aqui. E revirar o material. Então, conforme a gente vai revirando, ele também vai secando. A gente pode deixar um pouco aberto, tomar cuidado com a luz, porque as minhocas não gostam, né, muito de luminosidade. Além da gente estar contribuindo, né, com o nosso município para diminuir a quantidade de material que vai para os lixões, né, e aterros, a gente vai ter um material que a gente pode usar em jardim, em hortas, em vasos até. E o material orgânico que é adicionado, né, ao solo, na forma ou de jardim ou das hortas, ele é fundamental para o crescimento das plantas. As plantas, elas têm uma resposta bem interessante, né, com a adição de material orgânico. Mas atenção, esse processo exige alguns cuidados. É importante a gente atentar para alguns cuidados, né? Então, se a gente realmente escolher fazer o método usando as minhocas, tem alguns inimigos das minhocas, que são as formigas. Então, aqui na minha casa eu usei uma bacia com água embaixo do balde. Foi a forma que eu achei mais simples e foi eficiente para fugir das formigas. Após um período de 4 semanas aproximadamente, o composto já está pronto para ser usado. Se você já parou de colocar material novo no seu balde e ele já está com aquele aspecto de terra, com aquele cheiro de terra, é porque ele já está compostado, já chegou no final. Então ele já pode ser utilizado. Isso vai variar de 4 semanas, 5 semanas. Não é um processo tão demorado quanto a compostagem com as leiras. Aqui a gente tem um composto, uns que a gente comprou, né, pra gente usar no começo do processo, e esse aqui é o que já está há 2 semanas. Nas próximas 2 semanas ele vai ficar mais solto e vai ficar parecido com esse daqui. E aí, a partir do momento que ele estiver mais solto, a gente já pode secar e ele vai chegar dessa forma, parecido com terra. O cheiro é de terra, ele não tem mais cheiro de material em putrefação, se degradando. Ele fica realmente com cheiro de terra, é bem fácil de distinguir. Então, Fabiana, após eu já ter feito o meu composto, ter deixado ele ali, conforme eu vou usando as frutas, as verduras na minha casa, eu posso ir agregando essas cascas no decorrer dos dias? Sim, aí você faz uma ordem, né, com os baldes, coloca o balde do material mais novo, médio e do material que já está mais umificado. E aí, conforme aquele material já vai ficando pronto, mais solto, você já pode peneirar e ir usando no jardim. E aí já volta o balde para o processo novo e vai ficando um ciclo. E assim aproveitando todo o material orgânico da casa.